Se alguém, em dezembro de 2021, me dissesse metade das coisas que eu viveria em 2022, eu ia olhar com os meus olhos cegos para essa pessoa e falar: o quê? Tá louco? Pois é, 2022 foi um ano assim completamente diferente de qualquer planejamento, fora de qualquer padrão. Foi um ano em que a minha vida deu assim várias guinadas. Foi um ano radical, um ano de muitas manobras, e eu quero te convidar para viver comigo essa retrospectiva maluca, mas muito boa, com um saldo pra lá de positivo. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, você vai se arrepiar, vai ser como estar numa montanha russa, assim, com uns loopings muito loucos e muito bons. Então, seja bem-vindo à minha retrospectiva 2022. Olá, então sou eu, Li Cardoso, ainda sou eu, apesar de tantas mudanças. E é uma alegria estar com você aqui, vivendo essa retrospectiva. Bom, 2022 começou com umas perspectivas bem diferentes de como ele está terminando. Então, eu vou tentar ser bem fiel aqui com você, passar por todos esses períodos de muitas mudanças. Primeiro, já mostrou o que veio, com eu tendo uma experiência muito bacana da visita do pessoal do Instituto Magnus, me mostrando como era caminhar com o cão-guia. Eu fiquei bem emocionada, foi muito bonito. Mas eu achei, e eles também acharam que eu não estava pronta. Então, eles me deram algumas rotas para eu treinar e eu fui fazer isso. E mesmo depois de ter treinado essas rotas, eu ainda não me achava pronta. Então, foi uma grande surpresa para mim quando eles me disseram que eu poderia passar pelo treinamento para conseguir ter um cão-guia. E eu vi esse tempo, as confissões, né? Quando a gente chega no fim do ano, a gente confessa tudo, né, Brasil? Eu vi mais como, tipo assim, poxa, vou viajar, vou passar 2 semanas fora. Então, realmente me organizei para viajar e para ter um tempo diferente na minha vida. Mas eu não imaginei. Eu achei que estando lá, apesar de ter preenchido os formulários e tal, de ter ido com uma esperança de voltar com o meu cão-guia, eu achava que eu ia voltar sem ele, que eles iam achar que eu não estava pronta. E não foi bem isso que aconteceu. Então, em fevereiro, quando eu voltei para casa, eu voltei com um cachorro a mais, né, que é completamente diferente dos meus, né, dos pets que eu tenho. Então, eu voltei com um cão-guia, um cão de serviço, que me deu muitas, né, me traria muitas alegrias, muita autonomia, muita coisa boa, mas também tinha ali os seus ônus, né, que eram os cuidados, todas as coisas que eu precisava fazer por ele, enfim, é uma troca, né? A questão que ele solta muito pelo, que era uma coisa que lá a gente sabia mais ou menos, mas não tinha uma noção de como isso era complicado no dia a dia em casa. Enfim, as rotinas que mudaram, o cuidado com os outros, uma nova adaptação. Em janeiro ainda eu tive meu primeiro lançamento, que foi a música Frutificar, a primeira e única música litúrgica que eu cheguei a lançar, um feat maravilhoso com Ivan Domingos, ao qual eu sou muito grata. Ele acreditou na minha canção e nós lançamos ela. Foi algo muito singelo, muito simples, mas muito bonito, né? E em fevereiro nós tivemos 2 lançamentos, olha só. Enquanto eu estava tentando me adaptar a todas as novidades, e mais uma novidade, que foi a minha entrada no escritório de composição, né? Eu passei a fazer parte de um escritório de composição e assim comecei a ter uma jornada dupla de trabalho. Então eu trabalhava no período comercial, no meu trabalho formal, vamos dizer assim, e no outro período eu estava no escritório de composição, tentando fazer malabarismo com os meus 3 pets, o meu cão-guia, a minha filha, a minha casa. Isso não ia dar muito certo, né? Mas em fevereiro parecia fazer sentido. Junto com isso, então, a gente lançou o remix, que foi um grande presente do Padre Rômulo, o Padre DJ, que foi a música Jesus Rei Pastor, que fez parte lá do meu primeiro álbum, que era aquela música que eu sempre imaginei, os jovens dançando, que poderia ser criada uma coreografia. O Padre Rômulo fez um remix muito legal dessa canção. Então, nós lançamos ela. E no final de fevereiro, ainda no mesmo mês, eu lancei a minha parceria com o querido DJ Moisés, que foi um cara, assim, que impulsionou muito os meus plays, a quem eu sou extremamente grata. É um cara maravilhoso, tem tido esse reconhecimento muito, muito merecido, porque
Ele tem se empenhado no trabalho dele como DJ católico e, enfim, e ele tá indo muito bem com isso, né? Foi agraciado aí com o troféu Louvemos, mais do que merecido. E ele... Então, a primeira música que eu mostrei pro DJ Moisés, lá em 2019, foi a música que nós gravamos, que é a Mais e Mais Me Apaixonar. A minha música hoje com mais número de plays, né? Por que será? DJ Moisés tá envolvido. Então, nós lançamos essa música. Então, quando a gente chegou em março, eu ainda tava nessa... ligadaça, né? Eu dormia muito pouco por conta das composições. Eu tinha essa loucura das rotinas todas para lidar, e isso estava começando a me consumir bastante. E tinha também tinha a questão do tributo à Marília acontecendo, na minha cabeça, pelo menos, e também a minha transição de carreira. Eu achei que realmente eu ia me encontrar no estilo sertanejo e ia ficar por lá. O meu último lançamento, né, foi em maio, no final de maio. Foi outra parceria com a Adriana Gil, a minha primeira e única música dentro do estilo sertanejo católico. E talvez, né, a gente nunca pode dizer nunca, a minha última canção dentro do gospel. Não sei ainda. Como esse ano teve tudo de novo, foi tudo de novidade, não de novo, de novamente, não. Tudo novo. A gente já não sabe mais para onde a gente está indo. Enfim, ainda passando por esse período de transição, a gente fez um ensaio fotográfico em abril, fez os vídeos de transição de carreira, tudo muito estruturado, pensava eu, mas essa coisa de dormir poucas horas e de estar fazendo muitas coisas começou a cobrar um preço. Então, em maio, quando eu lancei a minha última música, eu não estava mais emocionalmente bem, né, para estar ali, e era para ser incrível, porque eu fui à Expo Católica, eu estava no stand do Música Sertaneja Católica, então, poxa, era para ser um momento memorável, mas eu já não estava me sentindo bem. O meu emocional, eu entrei num burnout, eu entrei numa crise de depressão, com ideações suicidas. Todo mundo que acompanhou, ou quem chegou no meu canal, sabe muito bem, porque eu sou muito transparente aqui, toda a loucura, toda a minha inconstância. Se você quer me conhecer nesse canal, ao longo desses 5 anos, tem tudo que eu passei, todos os lugares por onde eu fui, por onde eu andei, tá tudo aqui. Então, em maio, eu estive lá na Expo, cantei com a Adriana Gil, cantei com a Vanessa Castelão, com outras pessoas, mas eu já não estava vivendo aquilo já não estava fazendo sentido para mim. Então, junho foi um mês particularmente difícil na minha vida. As coisas do escritório de composição estavam começando a mostrar que não eram tão interessantes, ou tão bonitas, ou tão coloridas quanto pareciam. E aquilo estava me pesando bastante. Havia uma questão minha, financeira, que também estava pesando bastante. E devo dizer para você, assim, que teve muitos dias em que o que me motivava mesmo era o meu cão-guia. Eu falo que ele tem uma importância muito maior do que ser um cão-guia para mim. Ele me motivou muito, porque mesmo os meus pets, eu poderia simplesmente alimentar eles e voltar para a cama, mas como eu tinha os treinos para cumprir com o meu cão-guia, eu brinco, né? Falava assim, nossa, Hug, você faz coisas, né? Porque eu não posso simplesmente me levantar, te alimentar e voltar. Eu tenho que colocar uma roupa, botar um sorriso no rosto e ir pra rua e dar bom dia pras pessoas. E isso me salvou muitas vezes, né? E hoje, o Hug, ele é responsável, como a gente tem que arrumar uma rota, a gente arrumou uma rota nova para ele, ele é um responsável por me fazer voltar para academia, por exemplo, né? Que é uma coisa que, muito provavelmente, se eu tivesse usando a mobilidade com a bengala como eu sempre usei, eu não teria feito. Então, assim, o Hug, ele tem sido muito mais do que um cão-guia na minha vida. Mas, naquele tempo, tinha muita coisa acontecendo e tudo isso unido à falta de sono, foi ficando difícil demais. Eu achei que realmente eu ia sucumbir. Tinha acontecido algumas coisas que foram me deixando meio tristes, meio decepcionadas, ou meio reflexivas e questionadoras sobre questões doutrinárias, né, sobre questões religiosas. Eu cresci dentro de um outro universo, fui para a igreja depois de adulta, e algumas coisas eu comecei a questionar de novo algumas coisas que lá na minha juventude eu questionava. Em julho,
as coisas começaram a ficar melhores, porque eu comecei a me permitir, ainda com bastante medo, ainda com bastante reserva, eu fui voltando a mim mesma. E eu percebi que, apesar de ter crescido ouvindo sertanejo, a minha adolescência e juventude, ela foi no rock. Isso aconteceu, e um pouco disso eu pude sentir lá quando eu lancei Constante Decisão, que foi minha música de rock, né? De rock católico, que foi o clipe com a Bruna Farias, que foi uma coisa muito legal que a gente viveu. Mas eu percebi que o rock ainda fazia muito sentido para mim. E não era só o rock cristão. Era principalmente o rock não cristão, podemos dizer assim. E principalmente uma certa banda. E mais principalmente uma certa pessoa. O vocalista, que foi vocalista dessa banda. E voltar a querer saber como ele estava. Voltar a ser tiete, fã de carteirinha, como você quiser chamar, voltar a ser apaixonada platonicamente por ele, me fez muito bem. Eu parei as ideações suicidas, é claro que faço um tratamento, hoje continuo com o meu tratamento, também para hiperatividade, que eu descobri que é algo que eu tenho, quer dizer, eu acho que eu sempre desconfiei que eu tinha, mas me ajudou muito, sabe? Então, em julho, eu comprei os meus ingressos pro show dele e começou a fazer muito mais sentido estar viva, pelo menos até o dia 15 de novembro, né? Então, quem pensava que não tinha mais por que permanecer aqui por nem mais um dia, começou a ter uma motivação para pelo menos até novembro ficar viva. Eu tive ainda oportunidades de ir em algumas missões, em Itariri e também em Cubatão. Foram bem importantes para mim, estar lá tocando, cantando, pregando, mas os questionamentos eles não paravam. Então, eu não poderia mais eu não poderia mais viver isso porque não estaria sendo honesta, né? Então, eu dei uma pausa no escritório de composição também, porque eu percebi que não estava sendo legal para mim, não estava me fazendo bem e as coisas não estavam acontecendo como elas pareciam que iam acontecer. Então foi um momento de ser muito radical e de me priorizar. Quem sou eu, o que eu gosto. Então eu, em agosto, voltei, né, de uma certa forma, na verdade, acho que comecei, a escrever fanfictions, que são ficções de fã, contar histórias. Então, a minha veia, não tanto como compositora, mas como escritora, começou a pulsar mais forte. Isso tem me feito muito bem também. Convido você a conhecer os meus trabalhos como escritora. Tenho alguns enredos aí em pauta para escrever para 2023, mas não vou mais nem planejar nada depois do ano insano que eu tive. E a partir, então, de setembro, eu comecei a viver algumas coisas bem novas, bem diferentes, né? A tentar viver, né? A estar em... A viver, buscar abrir o meu coração para relacionamento, que era algo que era impensado, né? Por conta de estar na igreja e não poder viver certas coisas. Então, em setembro, isso começou a mudar. Em outubro, eu comecei a ir com a minha filha a alguns pubs para ouvir música ao vivo, me permitir viver essas coisas e elas têm me feito muito bem, obrigada. E em novembro a gente foi primeiro a um festival, depois a um outro pub e ao show, finalmente, no dia 15 de novembro. Então as coisas foram acontecendo. Tem músicas ainda saindo dessa minha cabeça maluca, eu continuo compondo, mas não tenho mais planos de se vou lançar, quando vou lançar, mas o estilo definitivamente não é o sertanejo. Eu precisei, eu acho que era mais cristão me reconhecer sertaneja do que me reconhecer rock, talvez porque dentro do rock eu não ia conseguir manter compondo só rock cristão, enfim. E o sertanejo eu meio que tentava equilibrar as duas coisas. Bom, o que levo desse ano de 2022 foi a possibilidade, eu acho que até a metade do ano eu vivi de uma forma e da segunda metade para cá eu vivi mais intensamente, mais realista comigo mesma, com mais respeito a mim mesma
E isso me fez entender que a gente precisa se priorizar. Então, o aprendizado que eu levo pro ano que vem é, tipo, eu não tenho noção ainda, quer dizer, tenho muitos projetos, muitos planos de permanecer na música, seja com covers, seja nos bastidores, falar de música, falar do que a gente gosta, sem ter medo dos julgamentos, ser você mesmo, né? Eu acho que a frase que me definiu mesmo, do segundo semestre pra cá, é eu preciso ser eu mesmo, eu não posso ser mais ninguém, que é uma frase de uma das primeiras músicas lançadas pelo Oasis, Supersonic, e que tem me moldado bastante e tem me ensinado muito sobre eu mesma, e eu tenho gostado. Eu tenho gostado de ser quem eu sou, né? Apesar dos julgamentos dos outros, apesar... enfim, mas eu tenho que ser sincera comigo, né? A gente paga um preço alto por ser sincero com a gente mesmo, mas é o melhor que a gente pode ser. E quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente consegue ser melhor para os outros, né? A gente consegue transbordar essa sinceridade, essa empatia e tudo isso. Então, eu desejo a você um 2023 cheio de você com você mesmo, com leveza, com respeito, com amor. E é isso. Então, eu quero te convidar, né, mais uma vez, a se inscrever nesse canal. Ano que vem, a gente vem com muitas novidades, com muitas coisas boas, diferentes, né? E eu espero que vocês gostem. Nós vamos começar mudando. Nós teremos 2 vídeos por semana. Vai dar certo. Nós vamos trazer aí vídeos com algumas histórias, enfim, alguns projetos paralelos aí. E também quero trazer para vocês eu falando sobre música, eu falando sobre as novidades do mundo da música, sobre a minha visão. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vai mudar, então, nós vamos ter vídeos todas as terças e sextas-feiras, às 7h05 da noite, às 19h05. Então, já se inscreve aí para você não perder as novidades. Então já ativa o sininho aí para você não perder essas novidades. Eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais para você, pra gente bater um papo. No Twitter eu sou bem ativa, tô sempre por lá. Tô no Instagram, tô no TikTok também, então no Facebook. Então é isso. Eu desejo a vocês assim um ótimo, que você tenha tido aí ótimas festas, né? Um ótimo Natal, que você tenha tido um ótimo Natal e uma virada de ano assim muito bacana. E lembre-se, você precisa ser você mesmo. Você não pode ser mais ninguém.